Hoje vamos falar de famílias monoparentais. Por isso são as famílias que têm filhos e que estão sozinhos, ou o pai ou a mãe. Geralmente, e até há cerca de 5 anos, a tendência era as mães ficarem com os filhos. Felizmente, a própria legislação já começa a verter alguma da preocupação que existia a nível de saúde mental e de emocional, de que é saudável para os filhos terem os dois pais. Por isso, a nível legislativo, neste momento já existe a guarda partilhada. Uma semana em casa da mãe e outra semana em casa do pai. Mas existe ainda muita gente sozinho ou sozinha que cria os filhos. Por isso, para mim, essas pessoas são de uma admiração profunda. Porque eles são fruto, atualmente, quando são divorciados, por exemplo, fruto de uma desilusão, não é? Tinham uma expectativa de estar casado, ter filhos e deixaram de ter essa expectativa. Ficaram não só sem os sonhos que tinham como adultos, e ficaram com os filhos, com as responsabilidades de... existe aqui a nível de emoções uma transformação muito grande, que é quando a mãe ou o pai, né? Aqui tanto está um ou outro, mas geralmente a mãe, mas tudo o que eu disser agora em relação à mãe serve para o pai, se for o caso de ser um pai que cuida dos filhos. Existe uma transformação do adulto, pessoa, individual, para mãe, ou pai, que tem que criar alguém, né? Tem que abdicar de alguma coisa, e neste caso geralmente abdicam da parte de homem ou da parte de mulher, né? Passam a ser só mães ou pais. Isto é uma situação de que é preciso muito amor, não é? Porque apesar de ser algo que é imposto por uma quebra de uma relação, por exemplo, ou por uma opção, porque também existem mães solteiras, não é? Ou por azares da vida, podem ser pessoas viúvas, não é? Mas qualquer uma das circunstâncias põe-nas na situação de terem que criar crianças, não é? Isso já é uma situação muito complicada. Vou abrir aqui um parênteses para dizer que nesta situação de crise, e mães ou pais que neste momento estejam com filhos a seu cargo nesta época desta crise, e se sintam necessidade de falar, ou neste caso escrever, eu estou disponível através daqui das mensagens do Facebook para receber as vossas mensagens com o que vocês quiserem dizer, que será partilhado só entre vocês e eu responderia a todas as mensagens. É necessário neste momento vocês sentirem que existe apoio. Não serão milhares de pessoas a ver estes meus vídeos, mas independentemente das mensagens que eu receber, eu responderei a todas. Fechar esse parênteses. É preciso neste momento vocês, numa situação de crise, irem buscar as mesmas forças e as mesmas ferramentas que vocês tiveram quando decidiram divorciar-se, quando decidiram ter uma criança sendo mães solteiras, por exemplo, ou, por azar, terem ficado viúvos ou viúvas, né? Nesse momento em que vocês constataram uma nova realidade, né? Eu, sozinho, crianças, vocês tiveram aqui uma força do tamanho do mundo, não é? Tiveram que se adaptar completamente, porque o importante eram as crianças, não é? O vídeo é sobre famílias monoparentais, mas eu não vou falar das crianças, não é? Porque vocês sabem cuidar dos vossos filhos, não é? Se não sabem, peçam ajuda. Mas aqui o que me interessa neste momento é a vossa capacidade de aguentar este cenário, que é igual ao vosso anterior, mas com agravantes, não é? Tem a agravante do isolamento, não é? Não é fácil estarmos em casa com crianças, uma ou várias, não é? Quando é uma, temos determinadas preocupações e problemas, quando são várias, é multiplicar, não é? É preciso neste momento vocês saberem encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre o que vocês já conhecem, que é o vosso ponto de ruptura, não é? Vocês já sabem quando é que quebram, não é? Quando vos têm que chorar, não à frente dos filhos. Quantas de vocês e quantos de vocês não choram sozinhos, não é? Porque tudo isto
Antes da crise já era complicado, agora com a crise muito mais, não é? Se antes da crise era só a dificuldade do dia-a-dia, que já é muita, agora existem estas inseguranças quanto ao futuro, não é? Que vem sobrecarregar. Por isso, a crise só vos traz sobrecarga. Vocês estão muito mais bem preparados para enfrentar este isolamento e esta crise do que, por exemplo, famílias de pai e mãe, acompanhados. Deveria ser ao contrário, não é? Porque as pessoas deveriam ter entreajuda e completarem-se uns aos outros. Mas não. Vocês, sozinhas ou sozinhos, têm que criar uns mecanismos para gerir a vossa vida, duplicando-se e triplicando-se em certas situações, não é? Por isso, aqui o que é importante neste momento é só ter cuidado à sobrecarga, porque é exatamente a mesma coisa, mas com a sobrecarga do isolamento, de terem crianças que não conseguem sair ou não podem sair de casa, em situações de que a guarda é partilhada, as crianças estão impedidos de contatar com o pai ou com a mãe nas visitas que ficaram reguladas. No caso das guardas partilhadas, que seria semana sim, semana não, e que vocês já tinham adaptado as vossas vidas de pais e mães a não terem os filhos em determinada semana, para viverem a vossa vida de adultos, também estão vedados dessa situação. Não têm o pai ou mãe ou irmão ou tio para aquele abraço e para aquele afeto que às vezes vocês precisam quando quebram. Por isso, o isolamento traz esta sobrecarga toda. Por isso é necessário neste momento vocês detectarem esse pico de quebra e pedirem ajuda. Porque se fora deste contexto de crise, uma mãe ou um pai pedir ajuda a um amigo, um familiar, a alguém sobre o que vocês acham que são os limites das vossas capacidades, neste momento tem muito mais lógica vocês pedirem essa ajuda. Claro que ela vai ter que ser feita através de telefone, de e-mail, de videochamada, mas é necessário vocês fazerem prever e antecipar esse pico, porque de nada serve haver uma mãe ou um pai irritado com crianças que estão frustradas, não é? E estão irrequietas e com medo, não é? Porque as nossas crianças não precisam de ver o nosso medo verbalizado, não? Eles veem nas nossas caras, nos nossos gestos, não é? E até mesmo na própria situação, não é? Porque é que estamos aqui fechados em casa tanto tempo, não é? É necessário vocês verem esses picos e pedirem ajuda, porque o vosso tempo em si, antes, vocês já o geriam bem, não é? Porque muito pouco tempo, não é? Porque tem o tempo quase sempre ocupado, mas tem que haver aqui o controle de vocês terem tempos para vocês, não é? Podem não ter uma hora seguida, mas se vocês durante o dia tiverem 3 ou 4 tempos de 15 minutos para vocês sozinhos, não é? É importante. Sozinho é sem os filhos, não é? É arranjar tarefas que eles fiquem ocupados durante X tempo e vocês pegarem nesse tempo e terem para vocês. Não é para ir e fazer as tarefas, não é? Ou para fazer algo. Não, é para vocês, para relaxar, para ligar a um amigo ou uma amiga, para ligar ao pai ou à mãe, ao tio, a quem que vocês quiserem, para ouvirem música, para escreverem, para pintarem. Estes tempos pequeninos são aqueles que vos vão dar energia para continuar, não é? Porque isto é pais e mães sozinhos é um trabalho ininterrupto, não é? O amor aqui é a única situação que nós temos por garantido, não é? Porque vocês têm amor pelos vossos filhos, não é? Mesmo quando nós nos irritamos e quando nos discutimos e às vezes perdemos a cabeça, o amor existe, não é? Aliás, tanto existe que nós muitas vezes ficamos com alguns sentimentos de culpa de algumas asneiras que fazemos como pais, pais ou mães, que sabíamos que não deveríamos ter feito, e esse sentimento de culpa é a proporção do amor que nós temos por, não é? Porque se nós não amássemos, fazíamos e não havia sentimento de culpa a seguir, não é? Aquela palmada, aquele castigo, aquela irritação, aquela indiferença para... Isso são situações que nós vamos acumulando e que depois, ou sabemos gerir, não é? Foi um ponto, foi um momento, não é? Ora, aí está, não deixar que estes momentos ultrapassem os vossos limites, porque se não ultrapassarem os vossos limites, menos probabilidades existem de haver estas situações em que nós depois nos sentimos mal. É necessário vocês aqui também fazerem os tais horários e tarefas para todos, porque quanto mais vocês ocuparem as vossas crianças agora, melhor, porque as crianças neste momento deveriam estar na escola com as suas tarefas rotineiras que teriam lá. Se vocês não lhes derem tarefas rotineiras, eles estão a perder esse hábito, não é? E as crianças perdem hábitos muito facilmente, não é? Às vezes em 15 dias perdem hábitos que ganharam em 2 anos.
E o que nós precisamos agora, os adultos que estão a cuidar das crianças, sejam pais ou mães, é de haver algo previsível, não é? Eu saber que eles vão fazer a tarefa naquela determinada hora e eu tenho os meus tempos, ou posso ir fazer o que quiser. Essa previsibilidade vai-vos tirar a pressão e ansiedades, não é? que nós estamos a acumular. Aqui agora vou recomendar meia dúzia de situações de que vocês não devem fazer com os vossos filhos. Muitas pessoas fazem, não é? Mas evitem fazer. Este também é um tempo agora de o isolamento que nós podemos mudar hábitos, não é? E há alguns hábitos que são muito maus. Fumar em casa com as crianças, não é? Mesmo que seja à janela, aqui não estamos a falar do fumo, porque o fumo, pronto, ok, vai pela janela fora, mas fica-vos o vosso cheiro e a vossa poluição sobre uma criança. Mas é a imagem, não é? Uma criança que vos vê fumar é um exemplo que está a ser criado. Eu digo sempre aos pais e mães de crianças que se fumam, não o façam à frente, não é? Porque são exemplos que nós estamos a dar. Porque senão, vocês daqui a 2, 3, 4, conforme as idades das crianças, não é? Anos estão a ter uma criança a ter a curiosidade de fumar, não é? E depois vocês vão se irritar com uma situação que foi criada por vocês, por exemplo. Que muitas vezes não é consciente, mas vamos prevenir, não é? Se precisarem de fumar, fechem a porta da cozinha, por isso os miúdos têm que estar a fazer uma tarefa, vocês fecham a porta e vão. Quando eles aparecerem, vocês escondem o cigarro. E eles até podem dizer, mas eu sei que vocês estavam a fumar. Muito bem, mas não viram. Não é? A parte visual, em termos de aprendizagem, é mais importante do que as outras. Por isso, muitas vezes eles aprendem, por exemplo, muita violência do que eles aprendem na cara dos pais e das mães, não é? Não é preciso a violência ser verbalizada ou dita, é as próprias expressões, não é? De irritação, de muitas vezes raiva, de ódios, isso eles vão aprendendo e vocês não dizem uma palavra, não é? De vez em quando eles têm uma atitude que vocês não veem como boa, não é? Eles odeiam, têm raiva e vocês não sabem de onde vem essa atitude, e essa atitude eles aprenderem em algum lado, não é? Fora de casa ou em casa, visualmente. Por isso, o fumar é importante. O beber, como é lógico, não é? Isso aí também é bom, é um exemplo. Outra situação, e esta é muito, muito comum, mais nas mães do que nos pais, é as crianças dormirem na mesma cama da mãe. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Além de criarem inseguranças e alguns instintos nos filhos que não deveriam existir, estão a isolar aqui uma maneira de vocês terem autoridade, não é? Porque se vocês pensarem na cabeça da criança, o pai e a mãe separaram-se, não é? Há aqui muitas culpas de crianças e dos adultos, não é? Pela situação de divórcio. As culpas têm que ser digeridas, mas muitas vezes algumas crianças até pensam que os divórcios aconteceram por culpa delas. Mas o adulto sai, o pai sai de casa e a mãe põe a criança no lugar do pai. Ora, a autoridade da mãe está mais diluída, não é? Porque a criança está a ocupar o lugar do pai. Se tiverem a hipótese da criança dormir num quarto separado, é o melhor. É uma semana de chatice dele, vai, vem, mas é lá que tem que dormir. Isto é coerência, não é? Cada um tem que ter a sua cama, os seus espaços. Aqui, para chegar ao objetivo, que é os adultos não podem ter o dia todo ocupado com as crianças e à noite terem a criança na cama. Por isso, na prática, eles durante o dia não têm os seus pequenos momentos e à noite estão vedados dos momentos, não é? Porque se quiserem ter momentos a só deles, não é? Se querem falar com alguém, conversas que não devem ser ouvidas por crianças, se quiserem autossatisfazer-se, se quiserem... há pessoas que têm sonos que não conseguem dormir com pessoas ao lado, mas dormem ali com as crianças, não é? Tudo isto não vos deixa satisfeitos. E, claro, no dia seguinte vocês acordam mais cansados do que se deitaram. Não é? Por isso, isto são coisas que vocês podem antever e se neste momento estão... isto das crianças a dormir nas camas deles é muito difícil de fazer. É uma semana de coerência. Né? Vais.
no dia-a-dia é difícil de fazer, porque no dia seguinte nós temos que nos levantar e ficamos cansados. Agora estamos em casa, é uma boa época para vocês dizerem, meninos, a partir de agora cada um dorme na sua cama. Eles vão berrar e pular, porque é um direito que lhes está a ser retirado, não é? Direito esse que foi-lhes dado por vocês. Mas vocês vão-lhes retirar esse direito. Claro que à noite vocês vão à cama deles, adormecem-nos lá, e depois vêm para a vossa cama. E retiram. Vai haver muitas tentativas de virem para a vossa cama e vocês levantam-se e vão por lá. Claro que isto vai ser cansativo, mas olha, vocês durante o dia, depois, se quiserem, recompensam esse tempo com dormir 1 ou 2 horas para compensar esse. Agora, é uma semana no máximo para, se isso for uma regra. Ora, vocês vão ver o outro vídeo das regras. A regra é algo que se impõe e se é coerente, né? É isto e só isto, não há exceções. Não é? As exceções a existirem será na cama deles, vocês, por exemplo, dormirem lá, ou adormecerem lá, não é? Ou irem acordá-los, não é? Porque durante o sono em si eles não sabem se vocês estão lá ou se não estão lá. É necessário vocês fazerem isto, porque o adulto tem que ter momentos de adulto, tem que ter sonos de adulto, tem que ter conversas de adulto. Isso, às vezes, muitas vezes, fica reduzido ao espaço da noite, onde vocês estão na vossa cama. Não é? Por isso, vocês têm uma vida muito difícil. Peçam ajuda. É necessário neste momento vocês pedirem ajuda. Sempre que estiverem a sentir que estão a chegar ao ponto. Por isso não peçam ajuda depois do ponto. Porque depois do ponto vocês não estão a pensar. Estão irritadas, estão a culpabilizar alguém. E claro, é difícil do outro lado alguém vos dar ajuda quando vocês estão no estado de responder. O que é necessário é vocês ligarem a alguém e dizer assim, eu gostava de ouvir a tua conversa, a tua voz sobre qualquer coisa, porque estou a chegar ao ponto de, né? Vocês estão antes. É preciso neste momento vocês fazerem isso. Relembro mais uma vez que podem-me mandar mensagens, digam o que vos vai na alma e o que vocês vos preocupam, e eu de alguma forma irei responder por mensagem, responderei a todas as pessoas, pais ou mães. O que é necessário neste momento é vocês anteciparem, preverem e aproveitem este tempo de isolamento para mudarem algumas coisas, porque é importante, não é? Vocês são das pessoas mais corajosas que existem, não é? Porque cuidar de alguém é puro amor, mesmo que muitas vezes vocês achem que não amam e não têm capacidades para tal, mas têm. Essas crianças vão crescer e, se forem cuidadas com amor, essas crianças vão cuidar de vocês. Isso é que é o amor, o dar e o receber.